Movimento Positivo tem apoio da Loja República, Poker, PA Treinamento e Beto Silveira. Olá, estamos começando mais um Movimento Positivo, nosso programa de esporte aqui da TV Cultura do Vale. E no episódio de hoje, nós vamos ultrapassar limites. Quer entender mais sobre isso? Confira a nossa entrevista. Já pensou em conhecer outros países através do esporte? Hoje a gente conversa com Argeu Lutero, que nos conta um pouquinho sobre os países que ele conheceu através da corrida. Então, Argeu, quanto tempo faz que tu começou a correr e como é que foi esse início nas corridas? Eu comecei a correr em 2002, né? Eu era funcionário da Unimed, daí tinha os Jogos da Unimed, né, do Rio Grande do Sul. Então tinha a modalidade de futebol, rústica e outros esportes, e daí eu estava inscrito no Futebol 7 e disse, não, vou correr, só para ver o que vai dar, a rústica de 6 km e os 800, e tinha mais os 400, mas naquele ano eu me inscrevi no Futebol 7, a rústica e os 800. Futebol 7 não deu muito certo e, por incrível que pareça, para minha surpresa, eu não treinava, não tinha planilha, não tinha treinador nem nada. Eu fiquei em segundo lugar na rústica nos 6 km e nos 800 eu fiquei em quinto. E desde então eu comecei a tomar gosto pela corrida. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2002. 2002. E desde lá, então, foi a tua primeira distância foi 6 km. E como é que foi essa progressão de quilometragem? Então, como eu disse antes, né, eu peguei gosto pela corrida, daí eu comecei a treinar mais, né? Mas até então eu não tinha treinador, ninguém montava minha planilha, eu corria por conta, assim. Começava a correr 5, 10 km e gradativamente eu fui aumentando. Então, a partir de 2005, daí eu fiz minha primeira maratona, que foi em Florianópolis. Né? Naquela época eu fiz em 2 horas e 41. Aquele tempo, né, sem treinador, sem nada, foi um tempo muito bom para mim. Sim. E entrando nessa questão, tu começou a correr então maratonas a partir de 2005 e pegou gosto por elas e começou a sair o Brasil correndo. Como é que foi isso? Não, até então, é que assim, era muito difícil o patrocínio na época. Eu fui mais por curiosidade e desafio próprio. Sim. A correr uma maratona, 42 km, né? Desafio próprio. Consegui, fiz um tempo muito bom. E depois eu parei de correr maratona. Só fiquei correndo 10 km, meia maratona, porque eu voltei a estudar e eu não tinha muito tempo. Né? E daí eu corri até 2008 e parei de correr. Em 2012 eu voltei novamente. Sim. E 2012 voltou com quais provas na cabeça, ou qual era a tua ideia de corridas a partir de 2012? Então, assim, quem corre, e tu vê, né, correr vicia. Sim. Né? Isso é muito bom, é saúde. Então eu voltei a treinar, primeiramente para pegar ritmo, 10 km, bem de boa, e fui correndo em circuito do Sesc, do SESI, né? Eu estava na Uranus antes, depois até corri com a Paty também. E daí eu comecei a tomar gosto por longas distâncias. Sim. Eu saí dos 10 km e comecei a correr meia maratona. E daí minha primeira meia maratona fora do país foi no Uruguai. Né? Daí 2015 eu voltei a correr maratonas e desde então eu só corro maratona. Desde então só maratonas? Sim. E como é que funciona essa tua preparação para correr as maratonas? Teu dia a dia, teus treinos, tua rotina? Assim, eu trabalho sob plantão, né? Eu sou enfermeiro do SAMU, então eu intercalo minha escala com os plantões. Muitas vezes depende a movimentação, né, do plantão, eu saio do plantão e treino. Senão eu descanso e treino à noite. Eu tenho uma planilha que eu sigo, meu treinador é de São Paulo, eu corri na corrida da
a Marathon Serra do Rio do Rastro, Sim. conheci lá, e desde então ele monta a minha planilha. Uhum. Eu treino 5 vezes por semana. Quando eu estou inscrito numa maratona, meus treinos chegam chega até 90 km por semana. Sim. E quais foram as corridas mais marcantes que tu tem na tua vida, assim? Independente de pódio, né? Eu sempre tento dar o meu melhor, e pódio é consequência, né? Uhum. Eu sempre treino para melhorar o meu tempo tempo pessoal. Sim, Isso é em primeiro lugar. De pódio a gente vê depois. sim. Mas a corrida mais desafiadora para mim que foi o Deserto Atacama, Uhum. né? Em São Pedro Atacama. Foi 2017 que foi a primeira corrida assim que eu saí mais longe, né? Uhum. Internacional. Sim. Era para me chegar em São Pedro do Atacama na quinta-feira pela manhã. Eu acabei chegando no sábado à noite, Nossa. porque o voo atrasou. Eu saí de Porto Alegre sexta-feira, meio-dia. Nossa. E daí eu fui até o Rio, do Rio desci para Montevidéu fui para Santiago, Uhum. e depois de Santiago eu fui para São Pedro do Atacama. Sim. E a corrida era no domingo às 6 da manhã. E eu ainda consegui o segundo lugar. Nossa. E essa corrida era 42 quilômetros. Não, essa, por incrível que pareça, eu fiz só os 25. Os 25 quilômetros. É. E essa era a corrida que pegava deserto, pegava diversos terrenos? Sim, sim. Os 3 quilômetros tu pega asfalto. Uhum. Depois tu entra, né, no deserto em si. Sim. Por exemplo, a corrida foi assim, eu acho que saiu 6h30, se eu não me engano. Uhum. Tava frio, assim, uns 8, 9 graus. Uhum. Depois, assim, questão de meia hora, 1 hora, vai a 35 graus. Nossa, que diferença. E assim é um espetáculo, Sim. né? Não tem palavras para descrever Uhum. essa primeira prova pelo desafio do voo que atrasou, Uhum. né? De toda esses empecilhos que eu tive no caminho. Sim. Que legal, mesmo assim conseguiu o segundo lugar. Sim, Que legal. E essa foi a tua primeira corrida internacional. exato. E quais foram as outras, Argel? Depois, mesmo, né, pela falta de patrocínio, né, no nosso município, se tu for ver outros municípios da nossa região, aqui tu tem uma pista adequada para tu treinar, tem incentivo dos gestores. Mesmo essa falta, eu ainda consegui. Em 2018 fui para Ushuaia, que também foi uma prova muito legal. Eu fui correr a meia maratona e fiquei em primeiro lugar lá, Que legal. na neve. Sim. Só neve, não tem piso, nada, neve. Neve. Pra ter ideia, lá tu tem que correr com uma mochila, onde tu leva alguns kits de primeiro socorro, tipo uma manta térmica, Uhum. uma jaqueta, apito, lanterna, caso tu se perca no trajeto, até o pessoal te encontrar, tu tá agasalhado. Nossa, isso é um item obrigatório da Exato. prova. Exato. Que interessante. Né, assim, quando eu subi na montanha, né, tava -7. Nossa. Essa mochila que a gente leva, é obrigatório levar um litro de água. Uhum. A água congelou, para ter Congelou. ideia. Sim. Né? Então essa prova também foi desafiadora. Uhum. Depois de 2019, antes da pandemia, eu fui para Cape Town. Uhum. Eu ia correr os 50 quilômetros em Cape Town, na cidade do Cabo. E teve algum problema lá com a empresa que eu fui, né? Uhum. Eles me inscreveram nos 25. Sim. Então, assim, foi uma prova que... E também porque a grande maioria das provas internacionais, tu tem que mandar teu certificado de outras provas Sim. para analisar teu tempo e tu vai sair no devido pelotão. Uhum. Sim. Como eu te falei antes, meu objetivo sempre pessoal é melhorar meu tempo. Uhum. E essa prova eu fiquei no pelotão F. Uhum. Então tu imagina, eu corri uma meia maratona, eu estava na época com pace de 4,5 a 4, ter 20 mil pessoas na tua frente. Nossa. Tu não tem como render. Sim. Então assim foi por experiência, né? Conhecer um outro lugar. Isso foi em abril e em outubro eu fui para a Grécia. Né? Era um sonho, onde tudo começou, a história da maratona Sim. a gente fez o mesmo trajeto da história do soldado, né? Que foi Sim. dar a notícia. Uhum. E essa prova eu consegui fazer em 3 horas e 11, Uhum.
O objetivo é cravar 3 horas. Sim. Até então eu estou tentando. Sim. Mas estava muito quente, muito, e o trecho é muito pesado. Subida, descida, do primeiro quilômetro até os 42. Nossa. E foi uma prova espetacular porque eu fiquei 10 dias na Grécia. E eu consegui aproveitar, eu cheguei antes, me adaptar e aproveitar também a parte de turismo em si, né? Sim, sim. E essa adaptação nesses lugares diferentes é muito difícil? O clima, depende do clima, né? Eu sempre tento chegar 2, 3 dias antes, né? Fazer uma rodagem, que a gente fala, né? O corpo se adaptando. Mas o mínimo tem que ser uns 3 dias, depende do lugar, assim. Eu tento fazer isso, né? E aproveitar também, né? Corrida é aproveitar, conhecer novos lugares, novas culturas. As paisagens. Exato. E, Argeu, pra gente encerrar então, o que o Argeu antes de correr ele fazia, e o que o Argeu de agora que corre, que já conheceu lugares do mundo por causa da corrida, qual é a diferença desses dois Argeu? Então, antes das corridas, né, para mim, eu sempre fui um cara magro assim, né? Mas então, corria de vez em quando, jogava futebol de vez em quando. Para quem não sabe, eu sou enfermeiro, né? Hoje eu uso a corrida como uma válvula de escape, né? Principalmente durante a pandemia a gente teve problemas, perdemos familiares, perdemos amigos, né? Então eu uso primeiramente para a minha qualidade de vida, né? Meu serviço trabalha sob pressão, salva a vida sempre. Primeiro a minha saúde e depois eu começo a pensar no restante, nos tempos, nas competições. Eu tento escolher algumas provas nas quais eu consigo aproveitar o momento. Hoje eu sou um cara feliz, realizado, e correr vicia. E eu quero permanecer com esse vício até o final da minha vida. Se o vício fizer bem, como no caso do Argeu, é importante manter mesmo. E para acompanhar toda a nossa programação é só nos acompanhar no Facebook e no YouTube. E no Instagram tem conteúdo exclusivo. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história aqui no Movimento Positivo. TV Cultura do Vale, o esporte passa por aqui.